No modelo de cosmo da Terra plana, o Polo Norte é o centro imóvel do mundo e de todo o universo. Polaris, a estrela do norte, repousa diretamente acima do Polo Norte, no ponto mais alto dos céus, e, como um domo planetário rodando lentamente, todos os corpos celestes revolvem ao redor de Polaris. E acima da Terra uma vez por dia, o Sol circula acima e ao redor da circunferência da Terra, a cada 24 horas, viajando constantemente todo dia, do Equador, durante o equinócio vernal de março, até o Trópico de Câncer no solstício de verão de junho, descendo de volta ao Equador no equinócio de outono em setembro, e então descendo até o Trópico de Capricórnio, no solstício de inverno em dezembro. No modelo de Terra plana, o Polo Sul não existe de todo, e a Antártida é, ao invés, uma gigantesca parede de gelo que forma a circunferência da Terra, contendo os oceanos como uma tigela gigante ou uma Copa do Mundo. Por mais estranho que esse conceito possa soar a princípio, é um fato que se você determinar um curso para sul, a partir de qualquer lugar na Terra, inevitavelmente, a 78 graus de latitude sul ou antes, você se encontrará face a face com uma enorme parede de gelo de 100 a 200 pés, erguendo-se nas alturas, formando, para leste-oeste, toda a circunferência do mundo. O general Greely, em Antártica, ORT Hypothetical Southern Continent, escreveu: a barreira de gelo, tão frequentemente referida em relatos das regiões antárticas, é a vanguarda da enorme cobertura de gelo, ou manto de gelo, que, acumulando em vastos campos ondulantes, com a intensa nevasca, e por fim atingindo centenas, se não milhares de pés de espessura, rasteja desde o continente da Antártida até o mar polar. A barreira de gelo, ainda uma parte do aparentado manto de gelo, apresenta-se, ao navegante que tem ousadia suficiente para se aproximar de seu fronte temeroso, como uma parede sólida perpendicular de um gelo que lembra mármore, alcançando entre 1.000 e 2.000 pés de espessura, dos quais entre 100 e 200 pés se projetam acima, e entre 800 e 1.800 pés ficam abaixo do nível do mar. O Dr. Samuel Rowbotham escreveu: ficou demonstrado que a Terra é um plano cuja superfície central está imediatamente abaixo da estrela chamada Polaris, e cujas extremidades estão represadas por uma vasta região de gelo e água e massas irregulares de terra. O todo termina em névoa e escuridão, onde neve intenso granizo, saraivadas lancinantes e ventos turbulentos, tempestades urrantes, ondas galgando furiosamente, e icebergs abauroantes são quase contínuos. A Antártida não é o continentezinho de gelo confinado à parte inferior antípoda de globos de astrônomos. Muito pelo contrário, a Antártida literalmente cerca nos 360 graus, circunda cada continente, e eide como uma barreira retendo os oceanos. As perguntas mais frequentes e os maiores mistérios ainda a ser desvendados são: até onde o gelo antártico se desdobra? Há um limite? O que há para além dele? Ou só é neve e gelo para sempre? Graças a tratados da ONU e à constante vigilância militar, o Polo Norte e a Antártida permanecem envoltos em sigilo governamental, ambos se passando como zonas intransitáveis, havendo vários relatos de pilotos e capitães sendo enxotados e escoltados de volta sob ameaças de violência. O Dr. Samuel Rowbotham escreveu: até onde o gelo se desdobra, como ele termina, e o que existe para além dele, são perguntas para as quais nenhuma experiência humana hoje tem resposta. Tudo que atualmente sabemos é que neve e granizo, ventos vivantes e tempestades e furacões indescritíveis preponderam, e que em cada direção o ingresso humano é barrado por descerradas escarpas de gelo perpétuo, estendendo-se para além do que o olho ou o telescópio podem penetrar, e se perdendo em trevas e escuridão, antes de alcançar a parede de gelo antártica. Navegando os cada vez mais tumultuosos oceanos austrais, exploradores encontram as noites mais longas, escuras e frias, e os mais perigosos mares e tempestades, em qualquer parte da Terra. Vasco da Gama, um antigo explorador português dos mares do sul, escreveu como: as ondas se elevam em altura como montanhas, os navios são erguidos até as nuvens, e aparentemente precipitados por redemoinhos até o leito do oceano. Os ventos são gélidos e tão turbulentos que a voz do timoneiro raramente pode ser ouvida, enquanto uma escuridão funesta e quase contínua aumenta grandemente o perigo. Em 1773,
O capitão Cook tornou-se o primeiro explorador moderno conhecido por ter rompido o Círculo Antártico e alcançado a barreira de gelo. Durante 3 viagens, levando 3 anos e 8 dias, o capitão Cook e sua tripulação navegaram um total de 60.000 milhas ao longo da linha costeira antártica, jamais encontrando uma brecha ou entrada para além ou através da massiva parede glacial. O capitão Cook escreveu: o gelo se estendia para leste e oeste, muito além do alcance de nossa visão, enquanto a metade austral do horizonte ficava iluminada por raios de luz que eram refletidos pelo gelo até uma altura considerável. Era mesmo minha opinião que esse gelo se estendia realmente até o polo, ou possivelmente se unisse a alguma terra, a qual ele se fixou desde a criação. Em 5 de outubro de 1839, outro explorador, James Clark Ross, iniciou uma série de viagens antárticas, durando um total de 4 anos e 5 meses. Ross e sua tripulação navegaram 2 navios de guerra blindados por milhares de milhas, perdendo muitos homens com furacões e icebergs, procurando por um ponto de entrada através da parede glacial austral. Ao confrontar pela primeira vez a massiva barreira, o capitão Ross escreveu que a parede se estendia a partir de seu ponto leste extremo, até onde o olho podia discernir nessa direção. Ela exibiu uma aparência extraordinária, gradualmente aumentando em altura, enquanto nos acercávamos dela, e provando a distância como sendo um penhasco perpendicular de gelo de 150 pés a 200 pés acima do nível do mar, perfeitamente plano e nivelado no topo e sem quaisquer fissuras ou promontórios em sua face homogênea voltada para o mar. Podemos, com igual chance de sucesso, tentar navegar através dos penhascos de Dover. Como penetrar tal massa? William Carpenter escreveu: sim, mas podemos circunnavegar o sul com facilidade. É dito a miúde por aqueles que não sabem. O navio britânico Challenger completou recentemente o circuito da região sul. Indiretamente, é certo, mas ele esteve 3 anos nisso e atravessou aproximadamente 69.000 milhas. Uma extensão longo bastante para levá-los 6 vezes ao redor. Na hipótese globular, Dr. Samuel Rowbotham escreveu: se agora considerarmos o fato de que quando viajamos por terra ou mar, e a partir de qualquer parte do mundo conhecido, numa direção rumo à estrela polar do norte, hemos de chegar a um único e mesmo ponto, somos forçados à conclusão de que o que tem sido chamado até hoje de região polar do norte é, na realidade, o centro da Terra, que a partir desse centro setentrional a Terra diverge e se estende para fora, por necessidade, rumo a uma circunferência, que agora deve ser chamada de região austral, que é um vasto círculo, e não um polo ou centro. Desse e de outros modos, todos os grandes navegantes foram frustrados em seus esforços, e ficaram mais ou menos confusos em suas tentativas de navegar ao redor da Terra, por sobre ou além do Círculo Antártico. Mas se a região austral é um polo ou centro, como o norte, haveria pouca dificuldade em circunnavegá-la, pois a distância ao redor seria comparativamente pequena. Quando se vê que a Terra não é uma esfera, mas um plano, tendo somente um centro, o norte, e que o sul é a vasta fronteira gelada do mundo, as dificuldades experienciadas por circunnavegantes podem ser facilmente entendidas. Se a Terra fosse verdadeiramente um globo, cada linha de latitude a sul do Equador teria de medir uma circunferência gradualmente menor à medida que se viajasse para sul. Noutras palavras, a circunferência 10 graus de latitude sul abrangeria um círculo menor que o Equador. 20 graus de latitude sul abrangeria um círculo menor que o de 10 graus. E assim por diante. Se, contudo, a Terra é um plano estendido, cada linha de latitude a sul do Equador deveria medir uma circunferência gradualmente maior à medida que se viajasse para sul. 10 graus de latitude abrangeria um círculo maior que o Equador. 20 graus de latitude sul abrangeria um círculo maior que o de 10 graus. E assim por diante. Outro assim, se a Terra fosse um globo, linhas de longitude formariam um bojo no Equador, enquanto convergindo para os polos, ao passo que, se a Terra é um plano estendido, linhas de longitude deveriam simplesmente expandir direto a partir do Polo Norte. Então qual caso está correto? David Wardlaw Scott escreveu, apoiando-se no princípio, como ensinado pelas Escrituras, e por observação habitual, de que o mundo não é um planeta, mas consiste em vastas massas de terra estendidas
estendida sobre mares nivelados. O norte sendo o centro do sistema, fica evidente que os graus de longitude aumentarão gradualmente em amplitude ao longo de todo o caminho a partir do centro boreal até a fronteira gelada da grande circunferência do sul, em consequência da diferença entre a extensão efetiva de longitudes e a que lhe é atribuída pelas autoridades náuticas, diferença que, a latitude do Cabo da Boa Esperança, foi estimada como equivalendo a um grande número de milhas. Muitos comandantes saíram dos cálculos e muitas embarcações naufragaram. Comandantes, que foram educados com a teoria globular, não sabem como justificar suas saídas excessivas de seus cursos em latitudes austrais e geralmente atribuem-nas a correntes, mas essa razão é frívola, pois conquanto correntes possam existir, elas usualmente não seguem direções opostas, e navios naufragam frequentemente, quer navegando para leste ou oeste. Durante as viagens de James Clark Ross ao redor da circunferência antártica, ele escreveu a miúde em seu diário, perplexo com quão rotineiramente se achavam, em desacordo com suas cartas geográficas, afirmando que eles se encontravam numa média de 12 a 16 milhas, fora dos cálculos todos os dias, alguns dias até 29 milhas. O tenente Charles Wilkes comandou uma expedição da Marinha estadunidense ao Antártico de 18 de agosto de 1838 até 10 de junho de 1842, quase 4 anos gastos explorando e inspecionando o Oceano Austral. Em seus diários, o tenente Wilkes também mencionou estar consistentemente a leste de seus cálculos, por vezes mais de 20 milhas em menos de 18 horas. O Dr. Samuel Rowbotham escreveu: os comandantes dessas várias expedições estavam, é claro, abraçando sua educação e crença na rotundidade da Terra, incapazes de conceber qualquer outra causa das diferenças entre os resultados dos cálculos e dos cronômetros, além da existência de correntes. Mas um fato simples e inteiramente fatal para essa explicação, a saber, que quando a rota tomada é para leste ou oeste, os mesmos resultados são experienciados. A água da região austral não pode estar seguindo duas direções opostas ao mesmo tempo, e assim, conquanto várias e variáveis correntes locais tenham sido notadas, não se pode demonstrar que elas são a causa das discrepâncias tão genericamente observadas em elevadas latitudes austrais entre os resultados do tempo e do cálculo. A conclusão é uma necessidade forçada sobre nós pela soma das evidências coletadas, que os graus de longitude em qualquer latitude austral dada são maiores que os graus em qualquer latitude mais próxima do centro boreal, provando assim fato mais que suficientemente demonstrado de que a Terra é um plano, tendo um centro boreal, em relação ao qual os graus de latitude são concêntricos, e a partir do qual graus de longitude são linhas divergentes, aumentando continuamente sua distância uma da outra, enquanto elas se prolongam rumo à grande circunferência glacial austral. O reverendo Thomas Milner escreveu: no hemisfério sul, navegantes indo para a Índia têm a miúde se julgado a leste do cabo, quando ainda a oeste, e foram levados para o litoral da costa africana que, de acordo com seus cálculos, havia ficado atrás deles. Essa desventura aconteceu com uma excelente fragata, a Challenger, em 1845. Como pôde o navio de Sua Majestade, o Conqueror, perder-se? Como puderam tantas outras nobres embarcações perfeitamente seguras, perfeitamente tripuladas, perfeitamente navegadas, naufragar em tempo calmo, não só em noite escura ou em neblina, mas em plena luz do dia e em plena luz do sol? No primeiro caso, na costa; no segundo, em rochas submersas, por estarem fora dos cálculos sob circunstâncias que, até agora, despistaram toda a explanação satisfatória. Diz-se que a circunferência equatorial da suposta Terra-bola é 24.900 milhas estatuárias ou 21.600 milhas. Uma milha náutica é a distância, seguindo a suposta curvatura da Terra, de um minuto de latitude ao próximo. Uma milha estatuária é a distância em linha reta entre os dois, não levando em consideração a alegada curvatura da Terra. O Australian Book, Almanac, Shippers and Importers Directory, afirma que a distância entre Sydney e Nelson é de 1.400 milhas náuticas, ou 1.633 milhas estatuárias, concedendo mais que suficientes 83 milhas como a distância para contornar o Cabo Farewell e navegar até a Baía de Tasman, rumo a Nelson.
restam 1.550 milhas estatuárias. Como a distância em linha reta do meridiano de Sydney até o meridiano de Nelson, sua diferença dada em longitude é de 22 graus 214. Portanto, se 22 graus 214 a partir de 360 é 1.550 milhas, a inteireza mede 25.182 milhas. Isso é maior do que o valor que se atribui à Terra no Equador, e 4.262 milhas mais vasto do que seria na latitude sul de Sydney. Num globo com as ditas proporções, uma parte de 360, tirando de 25.182, dá 70 milhas como a distância entre cada grau de longitude. Aos 34 graus de latitude sul de Sydney, num globo de 25.000 milhas de circunferência equatorial, no entanto, graus de longitude a 34 graus de latitude seriam somente 58 milhas, 12 milhas completas por grau a menos do que na realidade. Isso explica perfeitamente por que Rose e outros navegantes no profundo sul experienciaram discrepâncias diárias de 12 milhas ou mais entre seus cálculos e realidade. Quanto mais se viaja para sul, mais vasta a separação. O Dr. Samuel Rowbotham escreveu: das cercanias do Cabo Horn, Chile, para Port Phillip em Melbourne, Austrália, a distância é de 9.000 milhas. Esses dois lugares estão a 143 graus de longitude um do outro. Portanto, a extensão completa da circunferência da Terra é uma mera questão aritmética. Se 143 graus dão 9.000 milhas, qual será a distância dada pelos 360 graus completos, aos quais a superfície é dividida? A resposta é 22.657 milhas, ou 8.357 milhas a mais do que a teoria da rotundidade permitiria. Deve-se ter em mente, contudo, que as distâncias acima são medidas náuticas, que, reduzidas a milhas estatuárias, dão a distância efetiva de 26.433 milhas estatuárias ao redor da região austral à latitude dada, ou cerca de 1.500 milhas a mais do que a maior circunferência já atribuída à Terra no Equador. Cálculos similares feitos a partir do Cabo da Boa Esperança, no sul da África, até Melbourne, Austrália, numa latitude média de 35,5 graus sul, resultaram num número aproximado de mais de 25.000 milhas, que é novamente igual ao ou maior que a circunferência supostamente mais ampla da Terra no Equador. Cálculos de Sydney, Austrália, até Wellington, Nova Zelândia, numa média de 37,5 graus sul, resultaram numa circunferência aproximada de 25.500 milhas, ainda maior. De acordo com a teoria da Terra-bola, a circunferência da Terra a 37,5 graus de latitude sul deveria ser somente 19.757 milhas estatuárias, quase 6.000 milhas menor do que tais medidas práticas. O Dr. Samuel Rowbotham escreveu: os cálculos acima são, como já se afirmou, somente aproximados, mas, assim como concessões liberais têm sido feitas para irregularidades de rota etc., eles são suficientemente acurados para provar que os graus de longitude, ao prosseguirmos para sul, não diminuem como deveriam num globo, mas expandem ou aumentam como devem se a Terra é um plano, ou, noutras palavras, o ponto mais distante ou a maior latitude é sul, deve ter a maior circunferência e os maiores graus de longitude. E William Carpenter escreveu: paralelos de latitude são, de todas as linhas imaginárias na superfície da Terra, somente círculos, que aumentam, progressivamente, do centro boreal à circunferência austral. O percurso do marinheiro, na direção de qualquer um desses círculos concêntricos, é sua longitude, cujos graus aumentam, a tal ponto além do Equador, indo em direção sul, que centenas de embarcações naufragaram por causa da ideia falsa, criada pela inverdade das cartas geográficas, juntamente com a teoria globular, levando o marinheiro a ficar continuamente fora de seus cálculos. Com um mapa da Terra em sua verdadeira forma, toda dificuldade é eliminada, e navios podem ser conduzidos em qualquer lugar com perfeita segurança. Essa, então, é uma prova prática muito importante de que a Terra não é um globo. Descobri que a Antártida é que nenhuma zona só para turismo pela qual você deve passar. Eu declarei: sabe, tenho uma porrada de dinheiro,
barcos no Havaí e na Índia. Papo furado meu. E eu e meus amigos vamos pra Antártida e cruzar o gelo. E recebi um monte de e-mails dessas pessoas dizendo: não, você não vai, vocês não vão. Solicite e tire sua licença. Seu barco deve cumprir os regulamentos. Escreva sua razão de vir. Fui totalmente atacado. Só por dizer estou indo pra Antártida. O que descobri é que você só tem permissão de entrar pela Nova Zelândia, pela América do Sul e pela África do Sul. E eles levam você até lá para ver uns pinguins. Você dorme num lugar frio e eles despacham você de volta. Tudo por uns 5.000 pesos. Então, está totalmente fechada. E, quando fui pesquisar sobre o Tratado da Antártida, que alguns países se uniram e fecharam tudo. Eles têm muitas pesquisas científicas rolando lá. E eles simplesmente não deixam ninguém entrar. Agora, onde tem os encontros desse tratado? Eles têm uma mesa grande com forma de pirâmide. O que é, sabe, você pode me chamar de teórico da conspiração. Mas obviamente tem coisa lá. O que você gostaria de acrescentar sobre o modelo da Antártida como um aro, Eric? A Antártida não é só o continentezinho de gelo na parte de baixo do globo. Na verdade, não importa onde você esteja na Terra. Se você ir para sul, você vai atingir a Antártida. Então, se você puder imaginar expandir aquele continentezinho na parte de baixo do globo, para um aro de gelo ao redor da Terra, aliás, o Polo Norte estando no centro, a partir de qualquer lugar numa linha reta, você vai acabar indo para a parede de gelo. E muitos barcos, desde os anos 40, 50, mencionaram. Meus aparelhos ficaram doidos. Tem paredes de gelo por centenas de milhas. Eu me perdi. Tem tantas histórias assim. E eles dizem que tem um Polo Sul em algum lugar também. Como parte do passeio de que você falou. Eles têm um ponto arbitrário no gelo antártico, onde botaram um poste vermelho e branco com uma terra-bola no topo e afirmam que esse é o Polo Sul. Mas eles admitem que não é o Polo Sul verdadeiro, porque o verdadeiro polo geomagnético está se movendo constantemente. Então, como está se movendo constantemente, você nunca vai poder vê-lo. Mas a realidade é que eles não podem deixar gente ir para lá com uma bússola, conferindo se é mesmo o Polo Sul. Ano passado, o príncipe Harry esteve lá e ele basicamente produziu um filme com alguns amigos dele. Então todas as notícias mainstream, o príncipe Harry na Antártida. Tivemos que voltar, era frio demais. Tive bolhas nos pés, tive úlceras. Qual é a mensagem para o subconsciente? Não importa quão rico você é, não vá para lá, é frio demais. O príncipe Harry e uma equipe de ex-militares deficientes andaram até o Polo Sul. Quando chegaram lá, completaram a caminhada de 200 milhas com os deficientes no desafio do Polo Sul, eis o nome. E eles gastaram mais de 3 semanas atravessando a Antártida. E este foi o barulho que eles fizeram no momento que chegaram. A parte mais inferior do mundo soa bastante contido, não? Afinal, se você passou 20 horas numa câmara fria, no caso do príncipe Harry e os competidores com ele, para se preparar para as condições que eles encontrariam lá, a expedição era para ser uma corrida. Talvez você se lembre de ter sido combinada assim, mas o tempo ficou tão ruim à medida que eles avançavam, que eles descartaram o lado da competição e se uniram como uma grande equipe. E foi assim que Harry reagiu após completar a missão. Estamos aqui, conseguimos. Hoje é sexta-feira, dia 13. Depois de tudo o que passamos, agora faz tempo bom, mas passamos por tempo ruim. Chuva e tivemos machucados e coisas assim. Mas todo mundo conseguiu, o grupo inteiro de uns 20. Os 12 soldados deficientes conseguiram. Eu não teria conseguido sem a ajuda de todo mundo, sobretudo lá da Inglaterra, os fundadores, o Ed e o Simon também. Todo mundo está tão feliz. Todos tocamos na bola. Tiramos fotos. Alguns abraços, algumas lágrimas. Concluindo, a missão foi um sucesso, basicamente. Se você está se perguntando sobre aquela bola de que ele falou, trata-se do Polo Sul cerimonial, na estação Amundsen Scott. É como uma bola de metal num poste vermelho e branco. E é parcialmente cercada pelas bandeiras dos membros do Tratado da Antártida. Então é ótima para fotos. Mas o problema com ela é que não é o Polo Sul verdadeiro. Ela fica a uns 300 metros dele. Então o Polo Sul verdadeiro, o que é? Não é nada. É aí que está. Não dá para determinar
terminar, você tem que fazer as duas coisas. A foto com a bola e aí meio que andar pela longitude exata. E se eles mudassem a bola para onde ele realmente está? Essa é uma boa pergunta, e não sei responder. Ok, trad. Arthur Bos.